pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você está assistindo essa gravação do podcast Pode Transformar, da GR Guzmão. Hoje estamos com uma convidada muito especial, de muitas tentativas com o Edson, para que a gente pudesse trazê-la aqui. E hoje vamos estar com uma convidada muito importante, que é a Nicole Fischer. O próprio nome já é um nome assim de poder, né? Ela é a diretora executiva da Atenua Som. Enfim, vai ser um bate-papo meio descontraído, mas acima de tudo um bate-papo técnico que eu acho que todos vocês vão aproveitar, porque ele tem uma qualidade muito diferente daquelas que a gente tem assistido. Eu acredito que o Cláudio Menco, como todas as gravações ou todos os podcasts que a gente participa, você está com o nosso espectador e ele é bastante crítico, sabe? Ele tem bastante qualidade nas perguntas e aí a gente vai explorar um pouquinho. Só faz sua apresentação, Nicole. Perfeito, obrigada pelo convite, que bom que deu certo, né? Legal, fico muito feliz com a autorização do seu empresário. Pois é, virou meu empresário. Eu trabalho na Atenuação, a Atenuação é uma empresa que meu pai fundou no mês e ano que eu nasci. Olha. Então não foi só no mesmo ano, foi no mesmo mês. No começo ele era um comércio de esquadrias, depois ele passou a fabricar e depois buscou esse diferencial com esquadrias termoacústicas, né? Sim. E eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos, então no começo só... Na verdade, o começo é porque eu tenho uma irmã mais velha, ela já trabalhava com ele. Uhum. Hoje em dia, ela seguiu outra carreira. E todo mundo falava, ela trabalha. E eu não trabalhava, eu queria também ganhar uma estrelinha na testa, né? Então, eu falei, eu também quero trabalhar. Daí, comecei a trabalhar. No começo, eu ia só no período da tarde. E com o tempo, eu fui me... integrando, né? Atende telefone, faz algumas atividades para se mostrar... ativa, né? No começo, só tinha um computador, né? Então, os vendedores trabalhavam com o telefone, calculavam com a calculadora e passavam, eu digitava o orçamento. E daí a gente imprimia e mandava pelo correio para o cliente. Sim. É legal. Na verdade, a Fabiana, né, quando você comentou, a minha filha, ela também começou com 14 anos na Guzmão. Só que quando alcançou a idade do casamento, dos filhos, os filhos foram mais prioritários no caso aí, ela não conseguiu administrar esse ponto aí. Mas é muito bacana, né? A gente ter uma seguidora, e ainda mais sendo mulher, que hoje as mulheres são as que comandam o mercado de trabalho, né? Eu vejo muitas mulheres hoje, o que antes a gente via muitos homens nesse segmento de atendimento, de relações públicas. Fala um pouquinho aí da... eu vejo que o homem e a mulher são complementares. Então, eu acredito muito que o homem tem um perfil muito bom, né, do racional. Então, e a mulher, ela vem complementando. Então, geralmente, a mulher ela é mais empática, ela tem uma forma de liderança que ouve mais. Então, eu acredito muito que um complementa o outro. Então, legal. Eu vejo que a gente consegue... Eu e meu pai somos bem, bem diferentes e a gente se complementa bastante. Que bom. Na verdade, pessoal, eu estou aproveitando um pouquinho aqui de pegar a experiência para vocês verem o quanto a Nicole, né, tem uma desenvoltura. Imagina, com 14 anos, ou não quero saber sua idade, com 14 anos ela iniciou, imagina hoje, né, toda a experiência que ela tem. E ela se tornou uma especialista, evidentemente, trabalhando com o pai ali na Atenua Som, né? Atenua Som mesmo, a razão social, né, Nicole? Isso. E aí ela vai trazer um pouco mais de informações sobre vidro insulado, como vocês devem realmente indagar os seus clientes ou como vocês devem orientar os seus clientes para trazer a informação de que tipo de vidro insulado ou termoacústico, o nome que você queira dar. Mas o importante é entender a vontade do cliente. Ele quer um vidro duplo ou ele quer um vidro para o som? Qual é a característica do seu cliente? Porque o cliente precisa entender
aquilo que ele está querendo eliminar, se é o barulho, se é o calor, ou seja, isso é o que nós vamos tratar hoje mais tecnicamente, mas com mais informações. Então, Nicole, eu acho que a gente poderia começar, talvez, pela Universidade do Som, né? Que aí eu acho que abre um leque muito grande e eu achei muito interessante. Todas as vezes que eu vou visitar o Edson ali, eu vou no laboratório, ele sempre tem coisas novas, aparelhos novos. Agora ele teve recentemente na Índia, no Japão, falando de equipamentos que a gente desconhece, né? Quem não tem acesso, mas ele deixou bem claro as funções dele e eu acho que a gente poderia começar para dar um pontapé aí e começar por aí. Sim. Quando você se propõe a ensinar sobre um assunto, você passa a estudar muito, né? A pesquisar muito, porque você não pode correr o risco de falar uma coisa errada ou de não saber de alguma coisa. Então, a gente começou a estudar muito. Já estudava antes, mas quando você se propõe a ter um curso disso, você acaba aprendendo muito. E ninguém que faz, você pode repetir o mesmo curso, nunca ele é igual um ao outro, porque a gente sempre tem situações novas em que a gente vai, você vai num cliente e você fala, nossa, olha isso aqui que está acontecendo aqui. Então, a gente sempre traz cases novos para o curso, para as pessoas pensarem junto com a gente, o que você faria? Né? Então, não é um curso que a pessoa senta, assiste e se ela piscar, pode ser que perdeu o controle, ela tem que pensar, ela tem que dar sugestão, porque é uma metodologia de fato para a pessoa entender o conceito e ver como aplicar na prática. Porque são ambientes diferentes, situações diferentes, sempre ouvi o Edson falando, né, de analisar o tipo de som, porque você pode colocar uma janela, uma porta para um tipo de som e o barulho continuar te incomodando, mas não era aquele tipo de som, né? Então são essas novidades que você se refere quando as novidades aparecem para treinar, né, a orientação. E situações diferentes também. Às vezes tem uma fresta que você não está vendo por onde ela está passando. Sim. E às vezes ela está escondida com um gesso bem fininho. Então você acha que o problema está na janela e na verdade está num buraquinho ali no gesso. Você vai só no foco da janela, que é o que você produziu para eliminar aquele som, mas tem outros... Ela compõe uma fachada, né? Então, assim como não é só o vidro, tem a esquadria, não é só a esquadria, também ela faz parte de uma fachada. Então, cada caso é um caso. A gente tem um laboratório em que a gente consegue avaliar somente a janela, então, um ambiente controlado, você vai ver exatamente vai analisar só aquele conjunto da janela com vidro. Agora, quando você vai para campo, você tem outras coisas para analisar, tem outras coisas influenciando. Geralmente, quando na fachada, a área mais frágil mesmo é a janela e a porta, né? A esquadria. É a área mais frágil da fachada. Porque ela tem movimentos e ela não é fixa, talvez, ou Nicole? Sim, e também pelo material, né? Quando você está falando de fachada, geralmente você tem ali alvenaria. Sim. É muito mais fácil dela estar muito bem vedada, são materiais mais pesados. Agora, por uma questão estrutural mesmo, né? Agora, quando você tem uma abertura, essa janela geralmente tem que abrir e fechar. Então, você tem um material mais fino. Então, você tem uma série de pontos por onde o ruído pode passar, né? Como você colocaria para que o cliente, quando ele fosse procurar um profissional, né, uma vidraçaria, vamos usar o termo vidraçaria, né, porque aí seria muito, se a gente vier falar da atenuação, a gente vai falar muito técnica, né? Aí é uma empresa especializada, né? Mas ele vai procurar uma vidraçaria e ele está procurando um vidro, né? Ele pode procurar uma empresa técnica, mas ele não sabe o que é empresa técnica porque ele não conhece o vidro. Como você acha que seria o melhor canal para ele chegar a um profissional correto para pedir um produto como um vidro insulado? E você sabe que eu percebo que os clientes, quando começam a pesquisar, eles vão ficando muito confusos, porque cada um fala uma coisa. Então, é muito comum um cliente chegar e falar assim, eu já sei tudo, ou eu já ouvi tanta coisa que agora eu não sei o que é verdade. Porque vai confundindo mesmo, né? É importante que essa empresa tenha alguma experiência com o vidro insulado, né? Uma câmara de ar, que é o que a gente estava falando no começo. Às vezes a pessoa acha que duplo é juntar dois vidros, um vidro laminado é um duplo. Não, para ele ser insulado, ele tem que ter uma câmara de ar.
né? Então, ser uma empresa que tenha os materiais adequados, as ferramentas adequadas para fazer esse tipo de insulamento. O selante correto, né? Porque não é só você colocar uma sílica ali e colocar uma fita, por exemplo, né? Desculpa, eu até vou entrar nessa da fita. Sabe que tem muita empresa que ela usa fita biadesiva, né? E a fita biadesiva nem sempre é a fita biadesiva correta para colocar. Existem tamanhos de vidro que podem ser feitos com fita biadesiva, mas caso contrário tem o produto que faz a colagem com garantia de não disfarçar, não descolar. Qual seria o tamanho correto para usar, ou não existe o tamanho correto, como também não deveria usar fita biadesiva? Porque tem isso também, né, Nicole? Porque as pessoas acham que o que realmente faz esse fechamento hermético é a segunda selagem, que é aquela massa que vai ao redor. Sim, pode ser feito com... a última selagem. A última selagem, pode ser feito com o silicone estrutural ou com o polissulfeto. Polissulfeto, Mas isso é uma questão estrutural. O que dá realmente o fechamento hermético é essa primeira selagem. Que é para colocar o vidro no perfil. Para grudar. Para grudar o vidro no perfil. Isso, é ela que garante. Se ela não estiver bem feita, vai ter troca gasosa e vai embaçar com o tempo esse vidro. Eu acompanhei a elaboração da norma do vidro insulado e não se deu essa opção da fita. Tá. Na sua opinião, então, você não aconselharia ou não faria um vidro com a fita biadesiva? Exato. Pensando no longo prazo, porque ninguém compra uma janela para durar 1 ano. Ela vai ter que durar muitos e muitos anos. Então, existe um tipo de butil manual, né? Sim. Que ele sim que é a fita de butil que nós chamamos, Isso, esse é o produto... Que é um tipo de um cordão de butil específico, como que se fosse... Que dá um baita trabalho colocar na mão. Sim. Se você não tiver a máquina, né? Ele dá trabalho, mas em norma é isso que é previsto. Eu acredito que a fita, ela até funcione com alguns tamanhos, mas não é o recomendado na norma do vidro insulado mesmo. Entendi. Na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem utilizado muito vidro insulado na construção civil, né? Na construção, em obras, né? Propriamente dito. Normalmente se utiliza muito nas geladeiras, naquelas... agora adotaram um sistema muito interessante que é para cobrir os alimentos no supermercado com as portas fechadas, que por aí entra o vidro insulado, que é para evitar aquele embaçamento, aquela coisa feia de esconder o alimento ali atrás das portas, né? Mas, na sua opinião, o que nós poderíamos fazer mais para que o vidro insulado pudesse entrar mais nas obras, né? Porque não existe uma propaganda específica assim do vidro insulado, a não ser aquelas que nós mesmos fazemos, eu para vender o produto e você para construir o vidro insulado. Olha, a primeira coisa é passar o conhecimento, porque poucas pessoas falam sobre isso. Quando você está falando, por exemplo, no isolamento térmico, existe aquela... a coisa da luz e do calor, né? Então, é um paradoxo. Quanto mais luz, mais calor. Então, se você quer usar um vidro ali de controle solar, quanto mais ele barrar o calor, menos luz vai passar. Só que, se você atrela um vidro de controle solar no vidro duplo, no vidro insulado, você consegue ganhar muito mais resultado sem perder a luz. Então, se você vê qualquer ensaio, todos esses materiais que as fábricas de vidro fornecem... Os vidros metalizados, né? Isso. Então, assim, hoje em dia, principalmente para residencial, você tem opções de vidros refletivos que não são totalmente espelhados, né? Eles são mais incolores, só que ele sozinho, ele tem um nível. Absorção. Exato. E daí, conforme você vai deixando ele mais reflexivo, né, mais espelhado, melhora. Mas se você pegar esse,
que ele é mais neutro, ele não é tão espelhado, e a colocar ele numa câmara de ar, você vai ganhar um baita isolamento térmico sem deixar que fique escuro. Então, para alguns casos, é importante escurecer. Então, quando a gente está falando de um prédio comercial todo envidraçado, realmente o sol, se você não colocar um vidro um pouco mais escuro, você vai ter que colocar persiana. Então, de fato, ele tem uma necessidade ali, porque esse calor vai acumulando e à noite, se você não tiver uma ventilação, vai ficar muito quente para o dia seguinte. Porque ele absorve e depois ele vai liberando esse calor durante a noite. Durante a noite. Então, para um prédio comercial, muitas vezes utilizam-se brises para você ter um sombreamento, ter uma ventilação faz toda a diferença. Então, você ter, por exemplo, aquelas bandeiras em maxim-ar, que à noite elas abrem e consegue sair o ar quente, daí você consegue ter um bom resultado, tanto para de manhã não precisar ligar o ar-condicionado antes, não gastar tanto. Sim. Mas quando você está falando residencial, é totalmente diferente. O residencial, você quer uma área envidraçada, você não quer esse sombreamento, você quer aproveitar o máximo da luz e você, muitas vezes, não se tem esse conhecimento que você poderia colocar um vidro insulado para potencializar esse vidro de controle solar. E é um dó porque, por exemplo, as pessoas hoje em dia estão investindo em fotovoltaica. Então, coloca aquelas placas solares e absorve a energia do sol, transforma em energia. Isso é sensacional. Agora, quando você está num prédio, onde você vai colocar isso? É só na cobertura? Ou eu já vi eles fazendo uma cobertura numa área de lazer ou um estacionamento, colocando. Isso. Mas você é um consumidor final. Você quer... história do condomínio, né? Exato. Que eles estão utilizando. Exato. E isso é bom. Você está aproveitando energia solar, né, para você produzir energia. Mas quando você está... Eu moro num apartamento, eu não tenho pessoa física. Como que eu posso... Se você colocar uma janela que tenha um vidro de controle solar com o insulado... Já existem estudos que você tem um payback de 6, 7 anos. Você economiza no ar-condicionado. Porque os últimos dias, pelo menos em São Paulo, tem estado um calor... É uma estufa, na verdade, né? Cada dia pior. Eu lembro, no nosso escritório, antes a gente não tinha nem ventilador. Daí a gente comprou um ventilador porque estava muito quente. Hoje em dia a gente não pode nem imaginar trabalhar sem ar-condicionado. É uma realidade que começou agora, né, todos esses fenômenos climáticos, né, só vai esquentar mais, a gente não tem muita saída. Então vai ser uma preocupação que as pessoas vão ter. E a única forma é isso, é um podcast como esse que passa essa informação, é a gente disseminar esse conhecimento, é treinar arquitetos, convidar arquitetos para conhecerem o produto, porque é falta de informação mesmo, às vezes você vê até casas sustentáveis e tal, quando você vai ver o vidro é qualquer um, né? Então e agora o thermal break, que eu até trouxe uma amostra, é uma realidade que é impressionante, porque não é só a Europa. Você vê países muito próximos daqui, você vê a Argentina, você vê Chile, com esse tipo de solução thermal break, e o Brasil nem conhece quase. E não tem condições de você usar uma janela, porque o thermal break, o que é? Ele vai ser uma janela de alumínio, então eu vou pegar para mostrar, né? Então, assim como o PVC ele não esquenta, o thermal break, ele tem uma barreira térmica entre o perfil de alumínio de fora e o de dentro. Então, essa barreira preta... Eu acho melhor aqui, ó, você colocar, assim? Para demonstrar, porque essa câmera aqui... Isso, acho que aqui dá para ver. Então, se você reparar, tá metálico de um lado e do outro, e no meio tem um perfil preto. PVC. Ele é uma poliamida. Então, tá. ele é um material que ele não conduz tanto calor quanto o alumínio. Não transmite, né? Exato. Então, aqui vai esquentar lá fora, Sim. Aqui vai esfriar por conta do ar e não vai passar esse calor de dentro. Tá. Ele é uma barreira térmica. O thermal break é uma barreira térmica. Então, e ainda tem uma vantagem que você pode colocar um perfil de uma cor desse lado e um de outra cor desse lado. E como que você usa um material desse sem ter um vidro insulado? Imagina uma porta gigantesca, você com um material desse e um vidro simples, ainda mais um laminado que o PVB esquenta. Então, não tem condição de você ter um produto desse,
Assim como eu vejo... Ele não serve de barreira, né? Ele passa, ele absorve, ou seja, ele faz tudo errado, né? O vidro, no caso aí... O vidro. Porque quando você está falando de um vidro... Opa, desculpa. Quando você está falando de um vidro insulado, o vidro de um lado, ele vai esquentar e o outro lado não vai esquentar, né? Sim. Então, você coloca uma mão no vidro, ele não, pro lado de dentro, você não sente ele quente. Então, esse é um tipo de barreira que tem que acompanhar. E eu vejo muito PVC, janelas de PVC, vendidas com vidro simples. Então, você faz toda uma propaganda que é térmico, mas o vidro está passando tudo. Então, não tem condição de usar um vidro, só uma barreira, né? Seria um vidro só uma folha de vidro. Exato. Tá. Então, o vidro insulado, ele tem que ser usado. Um thermalbreak e um PVC não tem como ser feito sem um vidro que tenha uma barreira térmica. Pessoal, vou pedir um minutinho para Nicole, né? Porque agora nós já estamos com um pouco mais de participação aí, as pessoas estão nos assistindo, e o que eu queria dizer é que estamos gravando desta vez, né? Mas a Nicole, ela vai estar disponível nas mídias sociais, no Instagram, que vocês tenham dúvida e queiram fazer perguntas, tá? E também na Gusmão, no podcast da Gusmão, Gusmão, para tirar suas dúvidas. E o intuito aqui, esse bate-papo, é justamente para a GR Gusmão mostrar para vocês o verdadeiro vidro insulado. Hoje eu posso dizer, Nicole, que eu estou vivenciando realmente aquilo que a gente buscava. A Gusmão, o Iveraldo Gusmão, busca realmente passar para os clientes as dúvidas, como ele deve fazer para evitar acidentes, comprar um produto de acordo, mas tudo ligado ao vidro, né? E eu sempre senti essa falta, né? Porque muita gente não usa o vidro insulado, porque ele desconhecem a forma que devem trabalhar. E tem até um cliente nosso, distante, de São Paulo aqui, que eu não quero falar muito, porque seria desagradável, mas ele fala, puxa, você estragou o mercado do vidro insulado, porque agora todo mundo está vendendo vidro insulado. Eu acho que o Edson não falaria, desculpa, Edson, ficar tanto usando o nome do Edson na Atenuação, né? Mas, assim, eu acho que o Edson não reclamaria, e eu acho que você vai entender, Nicole. O que eu estou fazendo é ensinando as pessoas a buscarem um produto corretamente, né? E se vocês estiverem comprando um vidro que não está correto, obviamente esse vidro que foi colocado na sua janela, na sua porta, ele custou caro porque tem um valor agregado nesse produto e que você tem que saber que você tem que colocar um produto correto, senão ele não serviu de nada. Você está colocando uma parede, um vidro, ou seja lá o que for, menos um vidro insulado. E aí ele falou, puxa, mas você está divulgando o vidro e aí estão vendendo mais. Eu acho que se você estiver vendendo um produto de qualidade, técnico, como a Atenuação, por exemplo, faz, né? Você vai vender você vai colocar um produto correto na casa do teu cliente e ele não vai ter reclamação. Ao passo de que os outros que não conhecem como trabalha o vidro e que a Fenzi hoje está buscando, Nicole, um desenvolvimento no mundo de não vender um produto. Nós não vendemos produto de qualidade. Nós somos obrigados a vender. A Fenzi, com 85 anos trabalhando no vidro insulado, ela sabe o que é um produto de qualidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito legal, até uma novidade para você. Aquelas empresas, vidraçarias que compram produto nosso, os insumos da Gusmão, nós estamos incentivando a fazer uma escola
de como produzir, de como testar, inclusive, o que você está fabricando. Se você está fabricando um vidro insulado, e nós estamos indo com engenheiro, com técnico, que são especializados no vidro insulado, principalmente para a linha branca, linha de automobilística, e agora entrando um pouco mais forte, com a ajuda da Fenzi, na parte de alvenaria, né, que seria, falando em alvenaria, inclusive trazendo perfis de PVC para o Brasil. Nós estamos já importando, a Gusmão há mais ou menos 6 meses já começou a trazer, que é justamente para utilizar nesse primeiro momento, favorece a refrigeração, né, que ele não deixa passar o frio. Mas você diz da esquadria, da ou o interno do perfil entre vidros? O perfil entre vidros. Isso. E ele tem algumas cores, então já tem umas vantagens, né? Porque lá na Europa o perfil de alumínio ele caiu muito, então entrou mais o perfil de PVC. E aí agora a Fenzi começou a trabalhar muito esse mercado do vidro de PVC. Eu fiz um pouquinho de cada informação para vocês, mas o intuito é dizer assim, enquanto nós encontramos uma pessoa, um profissional que pode trazer informações corretas, como você deve trabalhar para fazer o seu produto, você vai ter um produto de qualidade. No final desse trabalho que a gente faz nos vidraceiros, que trabalhem com vidro duplo, a gente, obviamente, estamos buscando mais os mais profissionais para a gente fazer um tipo de um teste de fabricação do que ele faz, ou seja, a gente testa a sílica, a gente testa o butil, o polissulfeto, para que a pessoa saiba, antes de tudo, como fazer o teste desse produto. Então, a Gusmão está nesse trabalho, buscando desenvolver esses testes para que você faça um produto de qualidade que corresponda com aquilo que o cliente está pedindo para colocar na janela ou na porta. E eu devo dizer que de forma alguma você está estragando o mercado, porque a partir do momento que as empresas estão fornecendo um produto melhor, com maior valor agregado, a gente sai da guerra de preço. Né? Fica verdade. Mais justo, porque me obriga a ser melhor, a fazer um produto melhor, e a gente começa a discutir outros parâmetros que não só preço. Porque preço sempre vai ter um cara mais barato, sempre vai vir um chinês fazer mais barato, sempre vai ter uma outra solução, nada contra, né? A gente sabe que tem materiais feitos na China que são bons, mas sempre vai ter algo mais barato. Então, a guerra de preço, se você optar por preço na sua empresa, você pode ser tirado muito facilmente dos fornecedores do seu cliente. Agora, se você entrega algo diferente, isso melhora o mercado, com toda certeza. Você não precisa ficar fazendo volume, né? Faturamentos enormes e depois ter que ficar fazendo retrabalho, corrigir o produto que você não fez. Essa é a maior preocupação. E aí, Nicole, como que funciona, por exemplo, tem empresa, claro, eu acho que a Atenuação dá os laudos, né, de segurança, né, de trabalho, de qualidade do produto, né, que vocês devem fornecer, mas a maioria, eu tenho absoluta certeza que não dá esse laudo de segurança. E agregando uma informação nesse trabalho que nós estamos fazendo, de ajudar o cliente a testar o produto, e ali a gente não é que testa o produto, por exemplo, da Fenzi, um produto do João, e chega lá e fala, o produto do João não presta. Não, a gente não mostra se é Fenzi, se é o João ou qualquer empresa. A gente não cita nome de empresa. A gente está ali com o nosso engenheiro, com o nosso técnico, testando o produto que ele está, o insulado que ele está fazendo. E com isso, no final desse período de teste que faz, de orientação, como deve trabalhar, não está sendo visto o produto. Ali a gente não está para queimar o produto do concorrente para dizer que o produto é nosso. Aliás, é uma exigência da Fenzi, que o produto seja vendido com uma situação de mostragem de correto trabalho do vidro insulado. Se
a pessoa entende que aquele produto, aquele sistema que ele está trabalhando, tá, que eu não gostaria aqui de citar que a China, a Alemanha, a Itália, eu não gostaria de citar quem faz o produto melhor. Evidentemente, tem um país, tem empresas que fazem um produto tecnológico melhor, trabalham na tecnologia desses produtos, mas ele ganha um certificado no final. E um certificado que você tem produzindo o vidro insulado daquela forma correta, que foi passado pelo técnico, pelo engenheiro, e ficou comprovado, isso é passado para a Fenzi na Itália, onde eles emitem um certificado de qualidade, de que você, produzindo um vidro duplo daquela forma, você pode dar de 5 a 10 anos de garantia. Então, é uma garantia que a Fenzi está dando que você está produzindo. Se você tiver produzindo, e aí vem o trabalho comercial de venda, de querer vender sempre o produto de qualidade que é o nosso. Aí vai depender de cada fabricante, né, entrar no mercado para vender um produto e ensinar como se deve trabalhar um produto de qualidade. Sensacional. Eu não conheço alguma outra forma de certificação do vidro duplo, que tenha um específico para isso, para garantir que ele vai durar e sem embaçar com o tempo. Porque eu já conheci gente falando assim, eu não gosto de vidro duplo, porque embaça. Fala, não é para embaçar. Se ele está embaçando, a pessoa está fazendo errado, ela não está usando dissecante, ela não está usando uma máquina eficiente. Esse é o processo que o nosso engenheiro, ele entra dentro da empresa, né? Ele faz a apresentação, tem um PowerPoint que ele mostra como que é o trabalho dele, o que ele vai fazer. E nesse interim, ele está mostrando as formas corretas, lavagem, limpeza, dessecante, não utilizar fita de butil, porque você está usando um vidro de 2 metros por 1,5 metros com uma fita, ele vai disfarçar, ele vai ter uma qualidade curta de produto. Então, tudo isso, Nicole, é informado para o cliente que a gente está fazendo o trabalho. No final disso, a gente dá a Fenzi, né, não a Gusmão, a Fenzi dá esse certificado de que a pessoa está produzindo um produto corretamente, de qualidade, e pode ser que ali naquele meio dos produtos, pode ter produto da Gusmão, produto de outros fabricantes. Ele certifica o serviço, a mão de obra. O serviço e a mão de obra, a colocação daquilo. E dizem, esse tipo de serviço, dessa forma que você está utilizando, você pode dar garantia. Eu já tive em clientes, Nicole, que não dão garantia do vidro que faz. Como que você vai fazer um produto como esse? Um produto que tem um valor agregado pelo seu contexto geral, né? Tem um custo. E você vai vender para o cliente e falar para o cliente, olha, eu não dou garantia. Você não está dando garantia daquilo que você produz. Então, aí veio aquela pergunta inicial, né? Vocês dão uma garantia, uma certificação, como que funciona no caso para a gente ter certeza de que o produto comprado ele tem a garantia e uma certificação? Se é que pode dizer certificado, né? A gente dá garantia de 5 anos, então para embaçar, delaminação, todo esse tipo de situação só não quebra, porque a pessoa pode dar uma porrada e vai quebrar, sim, como claro. Qualquer material com vidro. Da fabricação do produto, isso, né? Que não aconteça um incidente. Exato. E o desafio é que tem algumas empresas que elas dão um tempo de garantia e ela mesma não tem esse tempo que que eu já vi empresas. Ela vai concorrer com você. 20 anos de garantia, a empresa tem 2 anos de vida, né? Às vezes você tem que ter uma coerência, né? Uma coerência. E entendo que para o consumidor é desafiador, porque tem pessoas que têm um discurso muito bom e se você não vê, não recebeu uma garantia, não vê o documento, pode ter algum tipo de enrolação, né? É como se, mais ou menos o que você está querendo dizer, eu vou na Tenuassum, pego um orçamento, você me dá uma garantia de 5 anos sobre aquele produto que você está vendendo para mim, está fabricando para mim, aí eu vou estudar o preço e aí você vai para outro cliente, outro fornecedor, outro vidraceiro, outra indústria, e aí ele vai falar, mas poxa, vocês não me dão garantia? Não, nós damos garantia, mas que garantia que você dá? Nós damos
damos uma garantia que se der um defeito, não, mas a firma tal, ela me dá uma garantia de 5 anos, mas eu te dou a garantia de 5 anos, é isso que você tá, e é isso que a pessoa faz para vender um produto que não corresponde. O que a gente percebe é que a gente recebe muita ligação, então a gente tem um departamento de assistência técnica, porque a gente tem já bastante tempo de... vou falar a idade da empresa, não vou falar a minha. A empresa tem 36 anos. Sim. Vai fazer 37 esse ano. E daí a gente lembra que eu nasci junto com a empresa, mas Foi você que falou, então não vamos divulgar. Mas então a gente recebe, a gente tem um departamento de assistência técnica que a gente atende os clientes. Muita gente pede para a gente fazer assistência técnica de produtos que não são nossos. E daí a gente, infelizmente, não consegue ajudar, porque não são os mesmos componentes. Corrigir, ou substituir, ou fazer manutenção. Coisas desse gênero? Produto. Porque é isso, né? É feita uma promessa, mas ela não é cumprida. Sim. Né? Agora, eu acredito que o vidro duplo, as pessoas gostam muito dele. Porque toda vez que a gente fala, pelo menos de janela acústica, as pessoas falam, é o vidro, né? Elas até resumem toda a janela ao vidro e não é só o vidro. Mas as pessoas valorizam, porque elas enxergam, elas veem uma câmara de ar. Então, isso é algo que vende. As pessoas até ficam muito curiosas. Elas falam, nossa, mas é vácuo que tem dentro, né? É gás, né? Então, as pessoas... Então, aproveitando, né? Fala um pouquinho... Pode completar o seu raciocínio, sim. Mas esse tema do gás eu acho que é muito interessante, porque eu tenho falado sobre isso pelas informações que eu recebo. Sim. Mas eu gostaria de amadurecer essa ideia, essa experiência aí. Né? Então, primeiro, né? As pessoas acham que tem vácuo, mas para dar o vácuo, a gente precisa de um espaço muito pequeno de câmara. Então, acaba não... Porque faz sentido o pensamento, porque o som não se propaga no vácuo. O problema é que a gente não consegue, o vidro quebra, o vidro estoura, então a gente não consegue colocar vácuo nesse conjunto. Então, não é vácuo, é ar desidratado. O gás, existe o gás argônio. Para acústica, os estudos que a gente já viu, ele não tem um ganho, ele tem um ganho no térmico, mas tem uma questão muito, muito específica do nosso país, porque o calor ele pode ser transmitido. Tem a condutância térmica do material, então o ar quente esquenta o material e passa o calor, e existe a radiação solar, que é o sol, né, que vai por infravermelho esquentar. O gás argônio ele atua na condutância térmica. Então, ele vai realmente diminuir essa transmissão. Ele forma uma barreira, ele cria a sua composição de gás argônico, né? Ele funciona como uma barreira, como se fosse um outro produto que tivesse ali entre os dois vidros? Isso, ele diminui a transmissão térmica por condutância. Agora, se eu tenho um sol batendo, ele não atua. Tá. Então, eu não posso pensar nisso numa fachada que recebe sol. O gás argônio ele faz sentido em regiões frias, em que eu tenho um ambiente quente e lá fora muito frio. Tá. E ele vai atuar bem. Ou, por exemplo, numa geladeira que está num ambiente interno. Agora, quando você onde é mais usado, né? Exato. Agora, quando você tem a radiação do sol, ele não vai atuar bem. Tá. E é onde ele mais... as pessoas querem aplicar, né? Não, vai reduzir? Não vai. Então, o gás argônio, o uso dele não é para fachada que recebe sol. Além de não ser um produto seguro, né? O gás argônico parece que ele não tem uma composição assim que é segura para ficar se manuseando, né? Ou não tem problema. Eu já ouvi também isso, mas como ele é muito usado, eu acredito que existam alguns cuidados. Não é algo que a gente usa muito, porque para acústica ele não tem tanto resultado, não faz essa diferença. E pro térmico, ele é uma questão mais de ou regiões frias ou geladeiras mesmo, em ambientes internos. Entendi. Onde eu escuto mais realmente no Rio Grande do Sul e os fabricantes que fazem essa porta de cervejeira, de frigoríficos, né, que tem o vidro, adegas, principalmente em adegas, né? Isso. E é uma coisa triste quando, falando, não sei se você já verificou isso, Nicole,
é uma coisa triste de ver o que às vezes a gente vê em restaurantes granfino, adega com vidros embaçado, úmido dentro, né? Ou seja, utilizar um profissional para fazer uma adega exposta a um nível grande, né, que eu já vi adegas muito bonitas aí. Eu acredito que você deve ter visto, porque nós somos um clínico, né? Quando a minha esposa disse que às vezes eu estou olhando numa vitrine de sapatos de mulher e eu estou olhando, tá? Ela falou: você não está olhando o sapato para comprar para mim, você está vendo o defeito dos vidros, né? E é mais ou menos isso, né? Porque a gente vê o defeito, né? E as pessoas, às vezes, não mexem muito com isso daí. E certamente, se você oferecer... Ele pode até ter optado por preço, mas se eu tivesse sido informado que iria embaçar, ele teria pago mais caro. Sim, sim. Né? Muitas vezes você vê... Não é pelo preço, né? É pela qualidade. Você vai estar fazendo uma amostragem transparente do produto que está atrás do vidro. Exato, exato. É muito triste. A gente vê... E eu acho que é falta de educar mesmo o consumidor. Eu acho que, primeiramente, o fabricante ele tem que aprender mais para passar a informação correta e vender corretamente. Porque se nem o fabricante sabe, como que o consumidor vai ficar sabendo? Ele aprende quando ele está recebendo a apresentação do produto, ele vai aprendendo, né? Passar, né, para o cliente exatamente aquilo que você está vendendo, correspondendo com a qualidade. Pode acontecer, até prevenir, né? Eu até usaria esse termo, Nicole. Eu estou te vendendo um produto, um vidro para uma adega, e aí eu vou falar, essa adega que eu estou te fornecendo o vidro, ele não vai acontecer isso, umidade, vaporização, esconder aquela beleza que você tem de vinhos, né? Enquanto que pode ser que venha um concorrente meu aqui, vai te vender um produto barato sem a mínima qualificação de colocar. Se colocar o vidro, você vai ter esses problemas. Eu acho que a pessoa não vai colocar o vidro. Exato. Mesmo porque eu procuro fotografar, sabia? Para mostrar, olha, você tem que tomar cuidado para o seu vidro não acontecer isso daqui. Exato, né? Exato. Nicole, deixa eu aliviar um pouco aqui o nosso bate-papo tão quente, né, tão profissional, que eu fico muito feliz de estar recebendo você. Te agradeço até pelo tempo que você se empenha, porque quando eu falei que a gente fica imaginando a idade de tudo que você faz, como que fica agora a sucessão da atenuação, né? Já está preparando alguém para acompanhar com você, porque a Sebrae parece que estava preparando a sucessão, né, para alguns franqueados delas, da Sebrae. Não sei se você chegou a fazer esse curso com eles, como que foi, mas você está preparando a sucessão já para entrar lá na atenuação? Você tem uma irmã, né? Você falou. A minha irmã ela seguiu outra carreira, então ela não atua lá. Olha então, só que legal, né? Da família, hoje sou eu e meu pai mesmo na empresa. E eu vejo que assim, né, a gente é muito complementar. Existe o desafio ali, quando eu entrei em compras, foi quando eu tive contato com a sua filha, eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos, então foi um grande desafio, porque dependendo do vendedor, ele fala, o que essa menina aí tá achando, né? Principalmente quando dá um problema no pedido, né? Então, existiam alguns vendedores antigos de vidro, que eles falavam, minha querida, eu tenho 30 anos de vidro, eu queria me dar aula, e poxa, eu só preciso resolver um problema, vamos resolver, né? Então, no começo, você tem um desafio grande de conseguir, de fato, mostrar que passar confiança, né, e ser levado a sério, né? Então, você veja, exatamente esse podcast de hoje vai ficar marcado para mim, essa experiência que você está passando. E vem de uma moça, né, jovem, e que se especializou no trabalho do pai, porque você precisa gostar, né, daquilo.
Eu me lembro que na época, né, meu filho estava trabalhando na empresa, né, nós tínhamos 5 empregados e 3 era filho, quando eu comecei. E aí tinha uma outra filha que ficava atendendo o telefone e a Fabiana que atendia os clientes. E só ela que se empenhou realmente, né, no trabalho de se especializar exatamente como você fez, né? Aprendeu, gostou, e a outra, sua irmã, acabou indo para um outro ramo, uma outra profissão. E como que é fazer essa sucessão? É difícil? Que complicômetro tem? Porque hoje a Gusmão já tem 42 anos de empresa, né? E com essa idade, eu tenho uma... A Fabiana acabou indo para outra... Ela foi ser dona do lar, né? Foi ser a professora da filha. Foi do motivo mais forte, né? Que a filha começou a dar muito problema, assim... A linguagem de ensinamento... A sogra dela não acompanhava muito. Desculpa, hein, Fabiana, tá abrindo aqui o leque da sua vida, né? Mas, assim, na verdade, e ela se empenhou, se dedicou e queria trabalhar, e ela adotou um sistema forte mesmo de atender os clientes e até de visitar quando dava problema, queria ir visitar o cliente, sabe? Sim. E hoje ela se formou em médica, né? Doutora, na verdade, e não voltou mais para trabalhar. Não deu certo porque deu continuidade, mas é uma dificuldade a gente criar uma pessoa como você. Já está há bastante tempo com o Edson, os problemas, né, que eventualmente deram, vocês se integraram e tal, e ele é muito técnico, então eu acho que isso ajuda também você nessa, se você tiver que segurar essa bandeira sozinha, né, Nicole? Todo mundo que trabalha com ele, não só eu que sou filha, aprende muito, porque ele é um cara que confia muito. Eu aprendo, né, estando aqui fora. e ele tem ele confia na pessoa, ele dá um desafio que a pessoa acha que não vai conseguir, ele dá na mão e a pessoa, quem está com ele se desenvolve. Ele tem uma capacidade, assim, de realmente confiar nas pessoas para elas enfrentarem desafios. Então, é um desafio, mas você aprende muito, né? A sucessão em si, ela é bem delicada. Eu recomendo muita terapia para os dois, para o pai e para o filho, porque tem muitas questões que envolvem, né? Existe a coisa de você querer a admiração do pai. Então, não necessariamente você pode tomar uma decisão que é a melhor para a empresa. Às vezes é a melhor porque ele vai te olhar e falar, nossa, é isso aí. E às vezes você tem que falar não para esse tipo de situação, porque não é o melhor para a empresa. Então, tem que aprender a separar, né? Isso... Mas existe o desafio da sucessão sendo filho ou não, né? A gente hoje em dia tem um time muito capaz, assim, eu acho que as pessoas da nossa empresa são, assim, não só muito técnicas, mas elas têm uma cultura muito, muito forte, a nossa, sabe? A gente não fica procurando culpado, a gente não fica querendo se defender, a gente tá junto. Então, vamos resolver o problema e de que forma a gente não repete esse erro. Então, é um trabalho você conseguir que a equipe crie essa confiança. É permitido errar. Eu prefiro que a pessoa fale que errou do que esconda o erro. Porque aí ele vai corrigir esse erro nas próximas, ou evitar os erros nas próximas. Exato. Agora, uma sugestão, eu acho que para quem tem empresa, de repente, em vez de pensar nos filhos como sucessão, formatar a empresa, deixar ela muito redondinha na parte, profissionalizar ela para ser no financeiro, no fiscal, para você conseguir vender essa empresa no futuro, ter um valor para poder vendê-la, por exemplo. Preparar ela. Exato, porque é um negócio muito bom, né? Você ter uma empresa tão boa que é reconhecida pelo mercado e compram a sua empresa, e você pode, às vezes, continuar atuando nela por um tempo, enfim, é uma solução. Ou treinar, de fato, profissionalizar para você, uma hora, ficar só no conselho e ter outros profissionais ali tocando o dia a dia. Então, eu acho que a sucessão é um desafio. Eu acho que tem muitas questões, mas eu até falava assim que quando eu aprender, eu vou criar um curso, mas eu ainda não aprendi, né? Eu tô aprendendo na caminhada. Eu acho que são
perfis diferentes também. O homem, ele costuma ser mais confiante que a mulher. Então, a mulher, ela tem sempre aquela síndrome do impostor. Ai, será que eu sei mesmo? Será que... Então, todo um trabalho você fazer com você mesma, confiar em si, buscar conhecimento. Porque no começo, você não tem experiência. Então, lógico, a experiência ela é mais importante que o conhecimento. Só que quando você não tem nada, poxa, pelo menos busque o conhecimento para você ter alguma coisa que você pode agregar a quem já tem experiência. Sim. Né? E saber lidar com pessoas. E se você não sabe lidar, aprender. Porque não tem nenhuma profissão... Você não é o dono da empresa, né? Você é um administrador da empresa. Então, tem pessoas que precisam ser orientadas e aprender a trabalhar, né? E também uma coisa que é muito importante é o alinhamento. Então, por exemplo, o que acontece é que às vezes a pessoa ela pediu uma coisa para o líder falou não, e ela vai falar com você. E daí, se você não tem esse alinhamento com o líder, seja assim, alguém que eu falei não e vai falar com meu pai, ou alguém que um líder falou não e vem falar comigo, você nunca pode falar sim sem antes consultar o líder direto, porque às vezes parece, ai não, claro, vou liberar, essa pessoa está pedindo isso, faz todo sentido, uma pessoa do bem, mas você não sabe o histórico que tem. Às vezes esse líder falou não porque ele já falou não para outra pessoa, porque tem outras coisas. Então, se você tiver esse alinhamento, você vai evitar problemas, porque vai falar, quem é ela para estar autorizando isso aqui? Eu já falei não. Então, você está muito alinhado, sabe? Então, isso a gente aprendeu muito a fazer. Então, se alguém vai lá e fala direto com ele, fala, não, tudo bem, mas deixa eu falar com a Nicole antes. Sim. Né? E eu vou falar antes com o Bruno, com a Sheila, com as pessoas que estão lá como líderes na empresa, para entender o contexto, para ver se pode ser um sim, às vezes pode ser que seja ou não, mas se não tem esse alinhamento, as pessoas elas vão nessa assim de... E cria disputas, né? Cria uma contradição ali, né? Porque quando chega você vai tomar a última decisão, né? E isso acaba dando errado, né? E tira a autoridade do líder, né? Acabou tirando a autoridade. Exato, e daí vai criar um desconforto desnecessário. Então, sempre alinhar. Todo mundo está sempre conversando e alinhando, porque às vezes parece inocente aquele pedido, mas ele pode ser problemático se você não alinhar. Nicole, o nosso tempo está se ajustando, mas eu queria explorar um pouquinho mais, que eu costumo falar do laboratório, né? Para você falar só um pouquinho, né? Porque talvez tenha muitas informações, né? A escola, né? A Universidade do Som que vocês têm, tem ensinamento lá para as pessoas que querem trabalhar, conhecer o sistema. Como que faz, Nicole? A gente tem um curso que a gente geralmente dá a cada 2 meses. Para quem fabrica o vidro, para quem já fabrica o vidro, é isso? Pode ser. Para fabricar, a gente gosta de ter uma turma diversa, porque cada um contribui com a sua experiência. Então, tem fabricantes de esquadrias, vidraceiros, também sistemistas, fabricantes de componentes também agregam, porque quando você vai criar um componente para uma linha acústica, que tipo de coisa você tem que ter de preocupação, por exemplo? Especificadores participam, então, tanto especificadores acústicos quanto especificadores de esquadrias. E alguns arquitetos também acabam participando, uns que são mais especializados nesse assunto, para entender mais sobre esse universo. Engenheiros também? Também. Porque o que a gente faz? O começo do curso, a gente antes ficava muito na teoria, explicando acústica e tal, e depois ia ver na prática. Agora a gente tenta criar a curiosidade. Então, a gente já dá uns desafios para a pessoa falar, poxa, se eu não souber isso, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, senão eu não vou saber solucionar. Então, é lógico, a gente tem que passar uma parte mais técnica de acústica, porque nem todo mundo está no mesmo nível ali, vão ter pessoas que já têm algum conhecimento, outras não, mas sempre aplicado à esquadria. Então, e como a gente tem um laboratório, a gente consegue demonstrar na prática aquilo que a gente falou em sala de aula. Então, a gente faz uma série de simulações, medições, então mede uma janela com uma fresta, corrige essa fresta, então você consegue medir e sentir a diferença. Então, o poder de uma fresta, né, o poder negativo no isolamento acústico é muito grande. Você não precisa ter uma fresta grande, uma pequenininha, ela já vaza, principalmente aquele ruído mais agudo ali. Então, são coisas que a gente consegue demonstrar. Então, a gente tem... Eu até perguntei para o Hugo, que é o nosso
instrutor lá, junto com o meu pai. Eu também dou uma participação, uma aula no curso, mas é bem rápida. Se eu não me engano, é 28 e 29 de junho a próxima turma. Então, dá tempo de se organizar. Não, porque eu conversei com um engenheiro, né? A gente está mexendo numa obra e o engenheiro não tinha tanta especificação. E aí eu comecei a falar algumas coisas para ele, ele falou, puxa, eu gostaria de entrar mais não sou vendedor de vidro insulado, mas isso vai ser agregado, né, a um trabalho que eu estaria sugerindo, né? Até porque eu vejo que muitos profissionais esperam que a janela resolva todos os problemas de acústica do projeto. E não é bem assim, né? Ela tem uma atuação muito importante, mas tem outras coisas que vão contribuir até para baratear esse projeto. Entendi. Né? E você sabe que uma coisa que eu ia falar lá no começo, e eu sei que a gente já está no final, mas uma coisa que eu tenho visto no mercado é a volta do pinásio entre vidros. Sim. Tem algumas... Tá crescendo. Tá crescendo, eu né? tinha muito pouco, né? E agora eu tenho mantido estoques até... E estou achando bacana, porque o pessoal ainda no sul, na decoração, usa. Isso, então tem essas janelas com uma cara mais de antiga, mas elas estão atualizadas. Então tem aquele modelo guilhotina, que antes era um horror, porque você achava realmente que ia perder o braço quando... porque por isso chamar de guilhotina. Exato. Literalmente uma guilhotina. E hoje em dia você tem sistemas modernos, que a folha para em qualquer posição. Ela até tomba para você conseguir limpar. E como ela tem essa cara mais antiga, o pessoal coloca o pinásio e ela fica muito bonita. Fica decorativa. Fica decorativa. Então, é uma coisa que está voltando, que é muito bom, porque tudo que você coloca dentro do vidro é um risco de estragar menos, você não precisa limpar, então, às vezes, limpando pode estragar, assim como persianas entre vidros, enfim. Coisas que você coloca entre o vidro, você consegue ter uma estética com uma manutenção muito mais baixa, né? Então, isso é bacana, essa volta do pinásio. Quando que vai ser a próxima edição lá do Vidrosom? Vidrosom é... Porque a última foi o 17º lá em Florianópolis, não foi? Que eu até tive participação. A gente vai ter em setembro, eu acho que é 13, 11, 12... Eu acho que é 13 de setembro na FESCOA. Que é uma sexta-feira. Tudo bem, vai utilizar a FESCO, então, né? Pessoal, como aconteceu lá em Florianópolis, foi assim, o Edson estava voltando de viagem, aí ele fez uma apresentação ali. Isso, então é um evento que a gente já tem há muitos anos e é muito bacana porque a gente consegue sempre atualizar das novidades, novos estudos. E junta as duas coisas, né? O perfil, né? Ou seja, o conjunto mais o vidro insulado. Isso. Então. As frestas, a construção, tudo que tem que tomar como precaução. Sim, é um evento que a gente sempre doa, né, faz as doações para uma instituição. Eu acho muito bacana isso. Porque a gente percebe que, né, às vezes a gente quer melhorar o conhecimento do mercado, mas por que não aproveitar essa oportunidade para também ajudar uma instituição? Sim, claro. A gente também busca uma escola pública para fazer um concurso de desenho sobre a poluição sonora, para estimular esse tipo de discussão em sala de aula. Sim. Então, desde cedo as crianças perceberem que se ela deixar o som alto pode atrapalhar o vizinho, e a gente premia essas crianças. Então, teve um ano que a gente trouxe uma criança que tinha ganhado em 2010 e a gente trouxe ela em 2018. Então, foi isso? De 2010... Eu lembro que o menino tinha 8 anos e daí quando ele chegou ele tinha 18. Então ele era na foto pequenininho, chegou e ele contou a importância que foi para ele. Que bacana. Ter ganhado um prêmio por um trabalho que ele fez. São crianças mais carentes, então que a gente sempre pede ajuda dos empresários do setor para doar um notebook. É verdade. Então é algo... E depois a gente faz um calendário com os desenhos, então a gente sempre fica olhando para aqueles desenhos das crianças. Bacana É muito legal. Muito legal. Tá bom, nós estamos finalizando aqui. Eu queria que você colocasse... Tem mais alguma coisa que você poderia agregar aqui, Nicole? Ou aqui a gente colocou o que você pretendia? É isso, é porque o que eu quero trazer? Cada vez está mais quente, o mundo está esquentando. Isso. E
tanto o PVC quanto o thermal break vão ser uma solução. E eles não podem existir sem o vidro insulado. Então, prepare a empresa para isso, porque vai ser uma realidade. E a gente tem que buscar valorizar o nosso trabalho, tanto por meio de produtos melhores, um atendimento melhor, porque ficar na guerra de preço, você certamente vai ter muito mais dificuldade. Legal, legal. E na verdade eu vou continuar falando, as pessoas que acharam errado, né? Eu ficar divulgando tanto para os outros que vendem, não sou eu que vendo, né? Claro, eu vendo o produto, os insumos, mas o que eu divulgo aqui é para melhorar. Então, se tem pessoas que não sabem fazer, eu vou procurar incentivar para que essas pessoas continuem fazendo e o nosso mercado cresça. Eu tenho produtos que vão em cima dessa janela, dessas portas, de tudo que é feito no insulado. Eu tenho um produto, comercializo o produto, mas acima de tudo, eu acho que divulgar para o nosso mercado, tornar um mercado mais construtivo, que isso venha trazer uma melhoria para quem trabalha com vidro insulado, eu vou continuar fazendo. Aqueles que não têm a experiência ou estão perdendo vendas porque não têm a qualidade, porque se a gente tem qualidade, pessoal, a gente vai vender. Que nem aqui, aproveitamos a Nicole para ter informações técnicas. Tem coisas que eu tenho absoluta certeza, porque eu visito todos os clientes que a gente trabalha, eu visito o cliente e ele, Nicole, às vezes está fazendo uma coisa que não corresponde. E eu não sou um técnico, mas eu dou informações, falo, procura a Nicole, procura a Tenuação, procura o José, o Francisco, que eles vão te dar uma melhor, dependendo da localização que eles estão. Então, eu vou continuar fazendo esse trabalho, espero, inclusive, melhorar no conhecimento para poder passar mais informações. Não se esqueçam que o nosso pessoal, eles estão desenvolvendo visitas a clientes que trabalham especificamente com vidro duplo, e aí nós vamos fazer aquele trabalho da Fenzi, que é o controle de qualidade dos vidros insulados que você faz, e isso só tem a crescer. Nicole, muito obrigado. Fiquei muito feliz de você ter aceito aí essa participação no nosso podcast, Pode Transformar. O Pode Transformar, eu quando coloquei era porque o vidro transforma, o vidro se transforma em muitas coisas, e a cada apresentação, cada convidado aqui, a gente acaba se transformando porque a gente ganha informações, e você passou várias informações aqui que foram muito bem aproveitadas. Então, você deixa as suas redes sociais aí para que os nossos espectadores que quiserem se comunicar, tirar informações, fica à vontade. Perfeito. A gente está como @Atenuação, tanto no Instagram como o YouTube também, /Atenuação. Tem a Universidade do Som Oficial, que você também consegue encontrar bastante informação para o vidraceiro. Então, Sim. Universidade do Som Oficial. Eu tenho um Instagram que eu também estou postando lá algumas coisas, compartilhando um pouco a minha caminhada. Então, também assuntos sobre liderança feminina. Bacana, parabéns. E tento postar alguma coisa técnica também. O meu é difícil, é Nicole A. Fischer. O A porque eu tenho um segundo nome que chama Alessandra. O cara até interfonou aqui e falou: Alessandra tá subindo. Eu falei: não, é Nicole Alessandra, mas é Nicole A. Fischer. A. Fischer. Mas eu acho que pelo Atenuação consegue me achar. Sim, sim, legal. Pessoal, muito obrigado vocês que dispensaram esses momentos aqui para estar novamente com a gente. Estou muito feliz da participação de muitos. Cláudio Menco, o Gerson da... Meu Deus do céu. Toda vez que eu vou falar do Gerson, da vidraçaria... Nossa, ele vai brigar comigo. Ô, Alê, me ajuda aqui, por favor, Alê. É bom que humaniza, né? Alê, a gente vai ter que fazer uma listinha do pessoal que nos prestigia sempre,
Não, não, não. A Neide já é figura carimbada, né? Que é a minha esposa, né? Maria Concebida também, com certeza. Ah, tudo de Sampa. Nós podíamos convidar um dia eles para participar aqui, né, Ale? Gerson, da Refricomp. O Gerson da Refricomp, ele é fabricante lá em Lajeado de de portas, né, de frigoríficos, né? E toda vez eu falei para ele, toda vez que eu abrir o podcast eu vou colocar o nome, porque ele me puxou as orelhas, porque ele sempre falava que eu falava do concorrente dele, mas não falava dele, né? E na verdade é a gente interagir com todo mundo, Gerson. Não vai ficar chateado não, mas agora toda vez que eu for a Lajeado, o primeiro cliente a ser visitado vai ser você, e eu não estou com medo de falar isso para ninguém, tá bom? Aos meus filhos, a todo o pessoal aí que são nossos parceiros também, que dão essa força e estão nesse horário, às vezes estamos fazendo ao vivo, toda quarta-feira às 19 horas, GR Guzmão, @Guzmão, Guzmão Representações, pode transformar. Muito obrigado e uma boa noite. Se você está assistindo à noite, um bom dia. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito bacana trazer conhecimento para o mercado. Tem pouquíssimo sobre o assunto do vidro insulado, então é muito bom esse espaço para a gente poder falar mais a respeito. Então, Nicole, e aproveitando só para finalizar de verdade agora, assim, as pessoas que tiverem interesse, evidentemente, a gente vai passar os seus meios de comunicação, né, para que trate diretamente com as pessoas e aquilo que você puder responder, mas se a gente puder, numa próxima oportunidade, não imediato, mas numa próxima oportunidade, dependendo do interesse das pessoas, vai ser muito legal você retornar depois aqui e complementar essa, como eu fiz com o Edson quando voltou lá da Índia e do Japão, com algumas informações a mais sobre a visita dele, e aí a gente difundir mais e desenvolver mais o nosso informativo do vidro termoacústico. Perfeito. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Gratidão sempre, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Se Deus quiser, com GR pode transformar.